Eu quero começar, meus irmãos, a mensagem dessa noite com uma correção. Não uma coisa tão grave assim, mas eu valorizo muito que se dê fonte correta às coisas. Semana passada, na primeira parte da mensagem que vamos continuar esta noite, eu acreditei a Martinho Lutero a frase que diz o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Na verdade, a frase é de João Calvino. Então é importante a gente dar os nomes aos bois, né? E quem disse o que, quando e por quê. Então a frase, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, é de João Calvino. E eu assino embaixo, concordo, endosso. Tem tudo a ver com aquilo que nós começamos a ver a semana passada. Isso dito, semana passada, irmãos, nós começamos a mensagem O Coração do Homem e os Propósitos Soberanos de Deus. E hoje iremos para a segunda parte desta mensagem biográfica sobre José no Egito. Não José do Egito, porque ele não era de lá, estava de passagem. José, um dos filhos do patriarca Jacó ou Israel, no Egito. Semana passada nós fizemos toda uma apanhado da história para você compreender quem é José. Então, a título de economia de tempo, e para que você até, se não assistiu, veja a mensagem então da semana passada, que você vai ter uma pequena aula, um resumo da história de Abraão, Isaac, Jacó ou Israel, para você compreender como nós chegamos onde nós chegamos. Então, na semana passada, irmãos, nos capítulos 37 e 39, nós vimos José na casa de seu pai, sendo preferido de seu pai, odiado dos seus irmãos, já recebendo revelações por sonho daquilo que era o projeto de Deus para a sua vida. E um dos objetivos, meus irmãos, da nossa mensagem foi que você e eu questionássemos a ideia de que você tem que perseguir os seus sonhos. É uma ideia muito comum hoje em dia, e já é há muito tempo, mas está se aflorando cada vez mais com o avanço e a interação da mídia social, em que alguém, por exemplo, faz aniversário e a pessoa coloca lá que você conquiste os seus sonhos. E eu prefiro dizer que você conquiste os sonhos de Deus para a sua vida, porque muitas vezes há uma enorme divergência entre aquilo que eu sonho e aquilo que Deus sonhou para a minha vida. No caso de José, meus irmãos, ele tem esses sonhos, dá com a língua nos dentes, como se diz, conta os sonhos para a sua família, aumenta o ódio dos seus irmãos e ele é vendido para o Egito como escravo por 20 peças de prata. Chegando lá, ele vai trabalhar, ele é comprado por Potifar, um dos oficiais de Faraó. Lá, o Senhor o abençoa, ele cresce, ele chegou lá como jovem de 17 anos, passa alguns anos, ele já é encarregado de toda a casa de Faraó. E ali, minha gente, a mulher de Faraó coloca os olhos sobre o jovem José, de boa aparência, certo? E faz um convite indecoroso para que ele se deitasse com ela. Ele se recusa, ela se dá como a vítima na história e José acaba mandado por Potifar para a prisão. Essas foram as cenas dos últimos capítulos que nós vimos na mensagem da semana passada. Bem, hoje, queridos, nós vamos retomar a história de José a partir do capítulo 40, porque paramos no 39 e no 40 nós vamos encontrar José já na prisão, onde ele vai passar um bom bocado de anos, e nós vamos acompanhar a vida de José a partir daí. Gênesis, capítulo 40. Abra, por favor, a sua Bíblia e acompanhe aí a leitura desse texto. Dá uma olhadinha ao seu redor, se alguém não tiver um exemplar da Bíblia, seja um crente exemplar e compartilhe o seu, para que ele ou ela possam acompanhar. Ok. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro
do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, e ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de faraó. Mas, ao chefe dos padeiros, mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Queridos, aqui nós encontramos a nossa personagem principal, José, agora numa situação que começou no capítulo anterior por causa da acusação infundada da mulher de Faraó, da mulher de Potifar. Então, meus irmãos, continuando as lições da semana passada, José continua nos ensinando, e a primeira lição, agora no capítulo 40, é a seguinte: há, entre aspas, demora de Deus para os sonhos de Deus. É, meus irmãos, uma coisa comum naquilo que Deus planeja para mim e para você, que o tempo dele seja diferente do nosso tempo. Eu quero aqui relembrar uma coisa que falei em outras ocasiões, é que existe um conflito nosso com 2 palavrinhas gregas. A primeira palavra grega é a palavra de onde vem as nossas palavras cronologia, cronômetro. É a palavra cronos. A palavra cronos nada mais nada menos significa que o tempo que você pode medir em segundos, em minutos, em horas, em dias, em anos. Como você pode cronometrar um atleta, ou um jogo de futebol, ou assim por diante. Ou a sua mãe pode lhe dizer: lhe dou 1 minuto para você vir aqui. Está cronometrado. Na cabeça dela esse 1 minuto passa muito mais rápido do que você pensa. Crono significa um tempo medido, que você pode mensurar. A outra palavrinha, pessoal, que acompanha isso, é a palavra, agora me deu branco, alguém me lembra? Cronos e Kairos, muito obrigado. Estava agora 1 segundo na minha cabeça, fui prestar atenção em Cronos e escapuliu. Kairos é a palavra que, apesar de também ser traduzida por tempo, tem muito mais a ver com oportunidade. Tempo oportuno, muitas vezes, não leva 1 minuto, 1 hora, 1 dia. Leva o tempo que tiver que levar. Especialmente quando a soberania de Deus é a questão que nós estamos discutindo aqui. Então, meus irmãos, sai dos seus 17 anos com um sonho. Vai
ser vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, agora ele vai para a prisão. José já estava começando a achar que Deus estava demorando demais. O tempo que ele estava cronometrando para ele estava diferente do tempo Kairos, a oportunidade que Deus estava marcando para si. As 3 lições, meus irmãos, de José na prisão são as seguintes. 3.1. Na demora de Deus vem o começo de Deus. Meus irmãos, quando nós pensamos que Deus está demorando, Deus está começando a realizar aquilo que Ele planeja para nós. Deus não faz as coisas necessariamente do nada para o todo, do 0 ao 100%, do 8 ao 80%. Deus faz muitas coisas em nossas vidas por um processo. E esse processo, irmãos, só realmente quando temos um coração sábio, nós temos condições de apreciá-lo. No caso de José, o começo de Deus foram as pessoas do copeiro do rei e do padeiro do rei. Quando ele está ali na prisão, meus irmãos, uma circunstância se apresenta a ele, como nós vimos na narrativa. 2 homens estão recebendo um sonho de Deus também. Não conhecem o Deus dos hebreus, mas Deus, através desses homens, está mandando uma mensagem para José. Você não precisa estar lá onde eu tenho planejado para você, para que você comece a ser usado por mim. Sabe, meus irmãos, isso acontece inclusive muitas vezes com quem chega e diz: pastor, aproveitando que acabamos de sair de um momento missionário, né? Eu tenho um chamado missionário. E muitas vezes, meus irmãos, o jovem, o adolescente que foi num congresso missionário, ouviu uma mensagem missionária, que coisa boa. Ele ainda não compreendeu que aquele que vai ser missionário lá, primeiro ele é missionário aqui. Quando nós temos, meus irmãos, um projeto de Deus na nossa vida, esse projeto, no meu caso, eu recebi meu chamado em 17 de março de 1985, tinha 14 anos de idade. 15 eu completaria apenas em maio seguinte. A partir dali, meus irmãos, eu já trabalhava para Deus, mas tudo aquilo que eu fazia para Deus já começou a ser um vislumbre, uma sombra, uma avant-première, um começo daquilo que Deus iria realizar na minha vida tempos depois. Não começa depois do seminário, não começa na ordenação, começa quando você entende o projeto, o chamado de Deus para a sua vida. Nós começamos a falar, meus irmãos, na semana passada, que é muito complicado você passar pela sua vida achando que Deus lhe colocou aqui apenas para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Aí no dia seguinte você faz o quê? Trabalha, ganha dinheiro e paga as contas. Porque diz que, além da morte, as contas são a única certeza da vida, né? Elas chegam todo mês. Deus não nos chamou para isso, meus irmãos. Deus não nos chamou para simplesmente passar a vida como se fosse um moinho. O moinho é a coisa mais entediante que existe. Ele gira, e gira, e gira, dia após dia, fazendo a mesmíssima coisa, pelo mesmo propósito, com o mesmo resultado. Deus deseja que todas as rotinas da nossa vida, trabalho, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza, tenha a ver com um propósito maior na nossa vida. Por que você está aqui? Por que Deus lhe colocou nessa terra? Por que Deus lhe colocou aonde você está, na família que você está, do jeito que você está, na igreja que você está? Por que Deus lhe trouxe para Roraima, você que é imigrante como eu? Por que Deus não lhe deixou lá no seu estado de origem? Eu me lembro que quando eu estava para embarcar para cá com a minha esposa, não tínhamos filhos ainda, uma irmã muito querida, muito bem intencionada, virou para mim, não sei se ela estava perto, falou assim: irmão Joveci, vai ser muito bom você ir, você vai, né? 1 ano, 2 anos, ganha uma experiência, depois volta. É a vida riocêntrica, né? Como se tudo de bom e importante acontecesse lá no Rio, São Paulo, nesse eixo e tal, eu tinha que voltar para lá. Bem, 17 anos depois, cá estou eu, no mesmo lugar para o qual eu embarcava. Então, meus irmãos, muitas vezes até as pessoas têm sonhos para a sua vida, e Deus tem outros. Quando eu embarquei para os Estados Unidos em 92 também, um parente meu disse a mesma coisa: tchau, hein? Ele achou que ia ficar como imigrante ilegal. Fui para lá,
fiz o meu trabalho, fiz o meu estágio, 5, 6 semanas depois, lá chegava eu no aeroporto do Galeão. Eu falei, e aí? Deixa o parentesco para lá, né? Tudo bem? Ou seja, as pessoas têm pressuposições do que você vai fazer com a sua vida. Você já parou para se perguntar? Não pressuposição, o projeto de Deus para a sua vida. No caso de José, ali na prisão, Deus começa a mostrar a esse jovem, aqui ele deve estar na altura dos 20 anos, o que Deus tem planejado para ele. O que Deus quer fazer com a vida dele, já com o começo daquilo que ele faria de forma grandiosa no próximo capítulo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a segunda lição, meus irmãos, 3.2 desse capítulo de José é a seguinte: na demora de Deus, sempre entre aspas, nos diferenciamos de outros. Quando Deus, meus irmãos, está demorando, você começa a perceber que aquilo que Ele está realizando na sua vida já lhe diferencia de outras pessoas. No caso de José, era a diferença entre ele e o copeiro e o padeiro do rei. Eles dois já tinham uma diferença entre um e outro, porque um ia viver e outro ia morrer. Mas a diferença aqui, meus irmãos, que eu quero destacar não é esta. Preste atenção. Os 3 homens estavam encarcerados. Os 3 homens estavam encarcerados por causa de uma autoridade egípcia. Os 3 homens achavam-se inocentes. Tenho absoluta certeza dessa. Todo mundo que está na penitenciária é inocente. Eles não eram exceção. Os 3 homens queriam sair de lá. A diferença, meus irmãos, de José e do copeiro e do padeiro era que ele tinha ele brechava, ele tinha uma visão, ele conseguia ver um vislumbre dos bastidores do que estava acontecendo na vida desses homens. Enquanto que esse aqui, completamente ignorantes do que estava acontecendo na sua vida. Por quê? Porque José tinha as revelações de Deus e esses 2 homens não tinham. Não, eu não estou dizendo que Deus vai lhe dar revelações para ele diferenciar das outras pessoas. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, meu querido, que quando você começa a viver o propósito de Deus, a sua vida se diferencia até de outros cristãos que ainda estão apalpando no escuro o que eu faço da minha vida. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes você vê cristãos tão bem resolvidos, crentes tão em dia. Hoje em dia ficou na moda dizer que estão curados, ok, sarados, tudo bem. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando você descobre quem você é, por que você está aqui e qual é o propósito de Deus para a sua vida ganha uma estabilidade que esses não conhecem porque suas vidas estão na instabilidade. Isso é claro, meus irmãos, quando você vê, por exemplo, Daniel e os seus 3 companheiros lá na Babilônia. Jovens, adolescentes mais novos do que José no texto que nós estamos. E quando eles estão ali, com a nata de diversas nacionalidades na Babilônia, oferecendo a eles o melhor que tinham, Daniel e os seus 3 companheiros se diferenciam daqueles outros adolescentes, porque sabiam quem eram, sabiam o Deus a quem pertenciam e sabiam que não estavam na Babilônia por acaso, por acidente. Sabiam que estavam ali porque o povo de Judá havia desobedecido a Deus e aquilo era uma disciplina de Deus nas suas vidas. Como isso é diferente? Você ficar atrás da próxima novidade, da próxima emoção, daquilo que vai preencher alguma coisa no seu coração. Porque, irmãos, a gente costuma dizer, para aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, que ele tem um buraco no seu coração, tamanho de Deus. Já ouviu essa história? Ok. Você sabia que tem muito cristão que ainda continua com buracos no seu coração? É salvo. Seu nome está no livro da vida. Mas ele, porque não preencheu, porque não encontrou ainda satisfação em Deus, continua querendo preencher o seu coração com outras coisas. Com bens materiais, com conquistas financeiras, com conquistas profissionais, com conquistas acadêmicas, com conquistas emocionais. Porque o seu propósito ainda não está igual com o propósito de Deus. É interessante, meus irmãos, mas mais que a gente possa olhar para a vida das pessoas, nós vamos perceber a diferença que José tinha desses homens. Agora, é importante salientar, José conhecia o Deus eterno que nós conhecemos, esses homens não.
o que a cada um de nós que hoje aqui nesse auditório somos cristãos verdadeiros ou que estão assistindo a gravação, traz-nos um questionamento, querido, ainda mais profundo. Como você pode conhecer a Deus e ainda está correndo atrás das coisas deste mundo? Como você pode conhecer a Deus e ainda está gastando e investindo a sua vida nas coisas deste mundo? Na demora de Deus vem o começo de Deus. Na demora de Deus nos diferenciamos dos outros. Em terceiro lugar, na prisão, José nos ensina que na demora de Deus ainda pode ficar pior. O último versículo, meus irmãos, depois de interpretar os sonhos desses homens, o texto diz que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Recebeu a sua bênção, foi-se embora. Foi restituído ao seu posto e não lembrou mais de José. Agora veja bem, meus irmãos. Ele errou? Claro. Mas deixa eu trazer aqui uma perspectiva para você completamente nova sobre a questão do erro das pessoas. Cada pessoa que faz um mal na vida de alguém que vive o propósito de Deus, esta pessoa é responsável pelo mal que causou. Porém, Deus, meus irmãos, Ele nunca é pego de calça curta. Deus nunca é pego despreparado. Deus sabia soberanamente, antecipadamente, o que este copeiro faria. E colocou isso dentro do seu propósito para trabalhar a vida de quem? De José. Eu quero trazer isso aqui, meus irmãos, porque eu estou junto com você. De vez em quando tem gente que testa a nossa santidade. Que faz coisas contra mim ou contra você, até nem necessariamente porque é contra você, mas faz coisas que prejudicam a mim e a você. E nós temos a tendência de personalizar, de se irritar com aquela pessoa em particular. Quando na verdade, meus irmãos, o que eu estou dizendo com isso é, Deus dormiu no ponto. Olha aí o que fizeram comigo. Deus cochilou. Não era o papel dele ser o guarda da minha vida, o sentinela da minha vida? Ele dormiu. E olha aí o que me aconteceu. Tem que mandar um despertador para Deus, porque tem hora que... Não. Nada passa pelo nosso Deus. Muito menos o esquecimento do copeiro. Deus estava nisso, meus irmãos, mostrando ainda que havia coisas a trabalhar na vida de José. Por isso, quando parece que Deus está demorando, calma, pode piorar. E ele demorar ainda mais. Sabe, meus irmãos, o grande problema é ficar mostrando o relógio para Deus. Ou calendário, se você preferir. E achar, querido, que por causa da sua pressa, Deus será apressado. José vira-se para o copeiro, lá no começo do texto, interpreta o sonho dele e diz, olha, em 3 diazinhos. Eu fico pensando que na cabeça de José ele pensava assim, 3 dias e a nossa bênção vai chegar. Não só do copeiro, porque daqui a 3 dias você vai ser restituído. Quando você estiver lá, lembra de mim, porque eu vim aqui da terra dos hebreus, injustamente, e aí ele conta a sua história, e tarará. Nesses 3 dias, eu fico pensando em José, ele ficou animado, ele ficou, 3 dias e a minha bênção vai chegar, 3 dias eu vou sair daqui, 3 dias e ninguém mais lembrou de mim, 4 dias, 5 dias, 6 dias, quando passou 30, esse homem estava, que não se aguentava mais, porque ele fez planos, porque ele é gente, é de carne e osso, pessoal. Às vezes a gente coloca o pessoal da Bíblia, quase que levitando, a um palmo do chão, assim, todo levantado. Não tocasse, não sua, não cheira mal, não. É gente. E é completamente humano e plausível que diante do que ele falou para esse homem, a lógica é, ele vai lembrar de mim. Ele vai chegar diante do faraó, vai dizer, meu rei. Ele não é baiano não, viu, irmãos? É meu rei de verdade, não é meu rei. Eu cheguei aqui, porque tem um homem lá na prisão, que tem o Espírito de Deus, e Deus fala a ele, e exatamente como Deus faria, como eu falei para ele, Deus fez, como ele falou que Deus faria. Faraó ia ficar curioso,
Porque, meus irmãos, os faraós eram pessoas muito místicas, que gostavam muito dessas coisas, de ter adivinhos e tudo mais. Ele mandaria chamar José para conhecer, mas ele não chamou, se esqueceu de José, não soube de José, porque o copeiro se esqueceu dele. Deus, meus irmãos, talvez não vá lhe mandar para uma prisão. Deus queira que não. Mas Deus não se esquece de você. Cada coisa que acontece na sua vida, nos mínimos detalhes, o Senhor está ali também. Você crê nisso de verdade? Você crê nisso ao ponto de que, se esta semana, que esse é o problema com a mensagem do domingo, né? Chega na semana, a gente às vezes é provado sobre aquilo que ouviu no domingo, ou que fez a devocional do dia. Complicado. Se nesta semana, meu querido, Deus lhe trouxer uma má notícia, ou pelo menos não a notícia que você esperava, você está preparado para compreender isso na mesma ótica de José? Na mesma perspectiva de José? Na demora de Deus há uma lição para eu aprender? Para que eu saiba? Para encerrar isso aqui, eu quero contar só uma pequena história. Quando nós estávamos lá no Rio de Janeiro, em 1995, e a minha esposa era funcionária aqui, precisava voltar, precisava resolver, e o que vamos fazer, e eu estava lá. Nós estávamos, né? E aí nós conversamos, meus irmãos, na época, com 3 autoridades do governo federal. Uma senadora da República, uma assessora da primeira-dama e um assessor de um ministro. Não me pergunte que eu nem lembro como eu cheguei perto dessas pessoas. Com a senadora, não foi assessora, foi com ela, direto assim, ó. Mais perto do que eu estou de vocês. Ao lado da casa dela, no Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. As 3 pessoas falaram, o quê? Tranquilo. Inclusive a senadora falou, não, o irmão está fazendo uma obra maravilhosa aqui no morro, eu vou providenciar a transferência da sua esposa. Dias passaram, semanas passaram, meses passaram, nada. Meus irmãos, eu começava a pensar, eu falava assim, o que está acontecendo, como é que pode, como é que é? E o copeiro esqueceu de mim. E nada acontecia. Meus irmãos, encurtando a história, no final do ano, terminamos o nosso estágio, veio uma ligação DDD, do DDD 95, conhece? Pastor de uma igreja aqui, ligou para a casa dos meus pais, para que eu ligasse para ele, né? Tinha telefone não, meu, mal tinha dia para pagar aluguel, com mais telefone. E aí, fui na casa dos meus pais ligar para o pastor. Se apresentou e convidou para conhecer o trabalho numa cidadezinha do norte chamada Boa Vista, aonde a minha esposa era funcionária. Então, meus irmãos, Deus não demora, Deus não dorme, Deus não esquece. Essa história tem vários outros detalhes que não dá tempo de contar aqui, mas eu quero dizer para você, querido, confiar no que Deus está fazendo é a melhor coisa que nós podemos fazer. Humanamente, vamos nos preocupar, vamos até achar difícil entender o que está acontecendo, mas a demora de Deus para os sonhos de Deus. A demora é para que esses sonhos cheguem à maturidade, ao lugar que Deus tem para nós. Na demora de Deus vem o começo de Deus, nela nos diferenciamos de outros, e também nela ainda podemos saber que vai ficar pior. E ficou. José ficou lá na prisão, mas o capítulo 41 chega para nós nessa noite. Vamos lá? Ao final de 2 anos, 730 dias, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam do mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros
disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tinham feito, pois continuavam tão magras como antes. E então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Deixa eu acabar aqui, meus irmãos, a mensagem, porque vocês já viram o que aconteceu com o sonho de um menino de 17 anos. Mas o capítulo 41 nos ensina o seguinte: no soberano tempo de Deus, vem a maturidade para os sonhos de Deus. No soberano tempo de Deus, vem a maturidade para os sonhos de Deus. As lições, meus irmãos, de José na corte do faraó são as seguintes: no tempo de Deus, as circunstâncias favorecem os sonhos de Deus. No tempo de Deus,
as circunstâncias favorecem os sonhos de Deus. Então, meus irmãos, depois de passar aquele tempo todo na prisão, e desde que ele havia interpretado os sonhos do copeiro, 2 anos se passaram. Já era novamente o aniversário de Faraó. Mas dessa vez ele não tinha muito o que celebrar, porque ele estava atormentado por um sonho que nós vimos a descrição tão simples. 7 vacas gordas, 7 magras, 7 espigas lindas e bonitas e grandes e 7 queimadas. As boas e bonitas e grandes e lindas comem as demais, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Resumo. E Faraó não entendia o que acontecia, e o que iria acontecer, o significado do seu sonho. Então, meus irmãos, as peças começam a entrar no lugar. As coisas começam a acontecer. E o sonho de Faraó, o tormento de Faraó, lembra o copeiro, o sonho e o tormento que ele, e na época o padeiro, tiveram ali dentro da prisão. Como que aquilo trouxe inquietude a eles naquela prisão. E agora o Faraó estava inquieto. E aí as peças começaram a encaixar. E Deus, soberanamente, temos que lembrar, meus irmãos, o tema da nossa mensagem é o coração do homem e os propósitos soberanos de Deus. Deus soberanamente faz com que o copeiro lembre a promessa que havia feito a José. Ou seja, meus irmãos, no tempo de Deus, as circunstâncias começam a se encaixar. O sonho de Faraó, a lembrança do copeiro, tudo que era necessário para que Deus cumprisse na vida de José aquilo que ele havia planejado. Perceba, quando nós nos adiantamos a Deus, nós saímos do cronograma de Deus. No caso de José aqui, meus irmãos, Deus tinha um tempo certo em que os sonhos dele iriam amadurecer na vida de José. O problema é que José demorou a entender isso. Vamos voltar lá na mensagem da semana passada? José, 17 aninhos de idade, recebe os sonhos daquilo que está agora as circunstâncias tornando possíveis. E o que acontece com José? Semana passada eu falei, pessoal, tive um sonho. Ele vira-se para os seus irmãos e conta um sonho no qual ele vê os seus irmãos se ajoelhando diante dele. E eu falei semana passada, fala sério, se você ouvisse isso do seu irmão caçula, você não pegava esse menino pela orelha e dizia, deixa eu te mostrar aqui o que é sonho? Pegava ou não pegava? Mas que arrogância, que petulância. Te enxerga, menino. E José, meus irmãos, precipitadamente conta os sonhos para os seus irmãos, sonhos que ele recebeu de Deus. Mas Deus em momento nenhum falou, agora acorda, vai lá e conta para todo mundo. Agora, meus irmãos, toda uma história passou. As circunstâncias se colocam no lugar para que o José pudesse começar a ver se configurar aquilo que Deus havia sonhado para a sua vida desde o começo. Pelo menos desde lá dos seus 17 anos, ele sabe disso. Querido, muitas vezes não temos discernimento para isso, mas Deus, de maneira similar, tem propósito na sua vida. E é importante que você compreenda as circunstâncias que Deus está colocando no lugar certo, para que aquilo que Ele planejou para a sua vida aconteça no tempo dele, na sua vida. Precipitar-se, antecipar-se, não vai adiantar o que Deus tem planejado para ele, para você. Deus não vai dizer assim, afinal de contas, meu filho está com tanta pressa, né? Deixa eu mudar aqui a minha agenda. Não, vamos entender, Ele é soberano, eu sou servo. Amém, igreja? Sendo Ele soberano, é muito simples compreender, Ele manda, eu obedeço. Então não importa quão apressado eu esteja, Deus não mudará a sua agenda por minha causa. Não mudou por causa de José. Teve que ensinar-lhe grandes lições, porque ele estava se precipitando. Meus irmãos, na corte de Faraó, Josué nos ensina uma segunda lição. Não só as circunstâncias, mas no tempo de Deus, a capacidade chega para os sonhos de Deus.
A capacidade que ele já havia começado a experimentar lá na prisão. Agora, compara os sonhos do copeiro, do padeiro com o sonho de Faraó. Muito mais complexo, muito mais abrangente. E detalhe, a pressão que José sofria agora era muito maior. Por quê? Ora, se ele interpretasse o sonho do copeiro, do padeiro errado, o que ia acontecer com José? Nada. José, passou 3 dias, viu? Você falou aí que a gente ia acontecer isso e aquilo, você me apavorou que eu ia morrer, homem, e eu não morri. Nada ia acontecer. Agora, chamado à presença do rei, se ele interpreta os sonhos de maneira errada, o que aconteceria com José, meus irmãos? Morte. Faraó não ia... José, não vou te mandar para a prisão não, viu? Você não vai fazer nem escala na prisão, você vai direto para a mão do executor. A pressão em cima de José agora, meus irmãos, é grande. Mas Deus dá a capacidade, porque ele sabia agora que os sonhos de Deus estavam finalmente se realizando no tempo de Deus e não no dele. Querido, não tenha medo dos propósitos de Deus. Não tenha medo. Se Deus coloca algo no seu coração, eu quero realizar isso na sua vida. Eu quero dar uma palavra em especial aqui sobre a questão de ministério. Ministério, meu irmão, não é só para quem vem do Rio para Roraima, nem vai para Nova Zelândia, ou está na Itália, ou está no Burundi, ou não importa. Todo cristão tem um ministério. Não importa. Pastor Edson Queiroz, que eu já mencionei algumas vezes, quando seus filhos pequenininhos falavam para ele: filhinho, você vai ser o quê que eu não crescer? Papai, eu vou ser bombeiro. Bombeiro missionário. Filhinha, você vai ser o quê? Eu vou ser modelo. Modelo missionário. O outro menino vai ser o quê? Jogador de futebol. Jogador de futebol? Missionário. Querido, ministério não é privilégio de meia dúzia no reino de Deus. Isso é uma visão de outra religião, não da religião cristã, que concentra o sacerdócio como se tivesse privilégio na mão de meia dúzia. A ideia, meus irmãos, de cristianismo no nosso país é que sacerdote, no caso, é um pastor. A ideia bíblica é que sacerdote é toda a igreja. Todo que é salvo e remido no sangue de Jesus é sacerdote. Pastor, isso está na Bíblia? Está lá em Pedro. Nós somos uma nação de sacerdotes. Não só o pastor, não só o missionário, não só o obreiro, todos nós. E da mesma maneira, queridos, cada um de nós tem um chamado diferente. Se você não tem um chamado para ser pastor, que bom. Mas descubra qual é o seu chamado e viva esse chamado. É muito bonito a gente cantar a música do 4x1. Eu tenho um chamado, a gente vai lá pro show, eu balanço. Aí no dia seguinte, a vida está a mesma coisa. Como a W. Tozer dizia, nunca um cristão mente tanto como quando está cantando. É muito bonito, meus irmãos, cantar a música. Mas, querido, qual é o propósito, o chamado de Deus na sua vida? Nós não fomos chamados para esquentar banco, no caso nosso, cadeira de igreja. Nós não fomos chamados sequer, não, eu trabalho na igreja, eu ajudo no mutirão. Sua vida é maior do que isso. Sua vida é maior do que isso. Deus quer, meus irmãos, que se levante uma geração em nosso país, não sei quando, verdadeiramente avivada, não animada. Porque, queridos, se eu estudei certo a história da igreja, eu nunca vi um avivamento que fosse cheio de animação. Era cheio de quebrantamento, cheio de choro, cheio de arrependimento. Quando isto acontecer, Deus vai começar a ver verdadeiramente uma situação diferente daquela que nós experimentamos hoje, aqui no nosso país. Onde nós estamos muito animados, os shows estão cheios, mas as reuniões de oração estão vazias. Com todo respeito, se o evento é legal, está cheio. Mas se o evento é sério, requer compromisso, requer abnegação, a lista é pequena, a fila é pequena e os candidatos são poucos.
E ainda vem alguém que espiritualmente, só que não, quer dar uma explicação. Não, pastor, aqui muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O texto não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando. Deus chamou todos. Escolhidos são todos para a obra de Deus. Amém, igreja? Que isso seja verdade na sua vida. Por quê? Porque quando o sonho chegar, o propósito chegar, não tema, a capacidade também vai chegar. Só para terminar, uma pequena ilustração. Quando meu tio Roberto foi batizado, eu não sei porque na minha cabeça isso não veio, mas ele pediu que eu cantasse. Eu estava recém-casado. Eu falei, tá bom, tio, legal, você vai se batizar, vamos lá. E ele era membro da primeira igreja batista, ainda é, de Vitória, no Espírito Santo. Irmãos, primeira igreja batista geralmente são igrejas grandes, quase sempre. Ainda mais sendo da capital do estado do Espírito Santo. E, meus irmãos, eu preparei uma música muito bonita, né, que é a voz de Jesus. Que doce voz tem, meu Senhor. A música é absolutamente linda. Aí eu botei um negócio de um blues, um jazz ali, ficou muito legal, saí com a irmã. E aí eu estava com um pastor ao qual eu admiro muito lá. E fomos por trás, como se fosse por aqui, por esta porta, e nós fomos entrar. Aí ele parou e disse, o irmão primeiro. Muito obrigado, pastor. Quando eu abri a porta, eu dei as 2.500 pessoas dentro daquela igreja. Meus irmãos, sabe joelho vara verde? Eu experimentei. Foi aonde eu amarrei o meu bode. Na hora deu vontade de fingir uma lesão, sabe, aquele cara que não quer jogar. Irmãos, quando eu olhei assim, era gente, porque tem 2 galerias a igreja, chão e 2. E dei uma respirada funda, pensei, são irmãos como eu, amém e tal. Irmãos, só eu sei quanto eu apertava aquele microfone, porque senão ele na boca. E a música saiu, né? Música absolutamente linda. Por quê, irmãos? Quando Deus tem algo para a sua vida, Ele vai lhe jogar aos leões aqui e acolá. E vai lhe jogar diante da fornalha para dizer, e aí, parceiro, bora? Porque é aí que você confia. É aí que você faz. Irmãos, eu tomei para mim um propósito há muito tempo atrás, a não ser que Deus diga não vai fazer tal coisa, ou eu realmente não posso porque eu tenho outro compromisso. Eu raramente recuso um convite para fazer alguma coisa. Bem, anteontem me chamaram para cantar amanhã de manhã. Não, mas eu não sou cantor, não sou, nem de longe. Né? Tem um pigarro que nunca vai embora, nunca fumei, alergia. Tem dia que eu acordo e minha voz já é de baixo e tal. Mas se Deus me coloca numa situação, é porque Ele tem um propósito para aquilo. Se o seu colega do lado no trabalho lhe cutuca e tal, ele dá uma oportunidade de compartilhar o evangelho, acredite-me, não é coincidência. Aliás, esta palavra só está no dicionário para que você saiba que ela não existe. É propósito. Deus quer fazer algo com a sua vida. Tire o seu nariz dos seus sonhos, dos seus propósitos, do seu dinheiro, do seu trabalho, do que quer que seja, até mesmo dos sonhos para a sua família. Para cima e diga, Senhor, o que o Senhor tem para mim, para todas essas coisas que eu tenho ocupado tanto tempo com a minha vontade? Quando José fez isso, apesar que ele havia recebido os sonhos de Deus, mas tomou posse para ele que poderia fazer como qualquer coisa na mensagem passada, a capacidade, as circunstâncias apareceram. E em terceiro lugar, no tempo de Deus, a responsabilidade para os sonhos de Deus. Ele recebe de Faraó o anel, que simbolizava poder, autoridade, posição. Como o próprio Faraó disse, só eu, abaixo de mim, todos vão se submeter a José. Inclusive mudou o nome dele para que ele tivesse um nome egípcio e assim pudesse se comunicar com o povo. Entenda, meu querido, Deus, no tempo dele, vai mexer as circunstâncias para que aconteça o que Ele quer, vai lhe capacitar e, finalmente, vai lhe revestir de responsabilidade. E responsabilidade, querido, não é algo ruim no reino de Deus. Sabe por quê? Porque ela você levará para toda a eternidade. Muita coisa daquilo que a gente faz aqui, a morte vai simplesmente extinguir. Muito daquilo que a gente realiza não vai ficar. Mas aquilo que a gente faz para o Senhor tem peso eterno.
para sempre permanecerá. Esta semana, ouvindo com a minha esposa uma mensagem de John Piper, ele lembrou exatamente dessa frase. Uma vida nós temos em Cristo, e nada dela permanecerá. Só aquilo que for feito para Cristo ficará para a eternidade. Só uma nós temos. Não há reencarnação, não há segunda chance, certo? Não vai ter outra oportunidade, só esta que nós estamos vivendo. E nós estamos no auditório relativamente jovem. A média de idade aqui não deve sequer chegar direito aos 20 e poucos anos. Mas nós temos só esta vida. E não sabemos quanto tempo nós a temos. O que você está fazendo para que o propósito e os sonhos de Deus se realizem na sua vida? O coração do homem, o meu coração, o seu, e os propósitos soberanos de Deus, é o que nós estamos meditando há 2 semanas. Alguém me disse que passou a semana passada inquieto. Bom, é esse o propósito, meus irmãos, da palavra de Deus. Não é trazer conforto aos seus corações, não é sair daqui você sair, que lindo. É você sair daqui, o que eu faço agora? Porque, meus irmãos, quando Jeremias pregava, e o povo de Judá não entendia, não atendia o que Jeremias pregava e não respondia positivamente, Deus disse para Jeremias, não se preocupe, você é para esse povo como quem canta canções de amor. Entra por aqui, sai por aqui, nada muda. Não obstante, quando a palavra de Deus, meus irmãos, nos incomoda, você vai ter uma semana onde você vai buscar o Senhor diante daquilo que Ele falou à sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Deus, como nós dissemos na semana passada, a história de José não está ocupando uma parte tão grande do livro de Gênesis, apenas para que se tornassem histórias para crianças em nossas igrejas. Há lições preciosas de caráter sendo trabalhado, de vida sendo forjada, de tempo de Deus, de maturidade, de capacidade, de preparo, enfim. Não nos permita, ó Deus, ter ouvidos surdos àquilo que o Espírito Santo está falando na nossa igreja. É tempo, ó Deus, de uma revolução em nossos relacionamentos, em nossa visão, nossa cosmovisão, nossa perspectiva como igreja. É tempo, ó Deus, que nós possamos compreender que Tu não nos colocaste onde nós estamos, no trabalho, nesta família, nesta igreja, nesta cidade, nem sequer neste país, por acaso, mas sim porque Tu tinhas um propósito individual, personalizado para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e a não desperdiçarmos a nossa vida, a não jogarmos fora aquilo que o Senhor tem nos dado, mas compreendermos que só uma vida temos para viver, e só aquilo que fizermos para Cristo permanecerá. Que nós possamos, ó Deus, compreender isso, viver isso, e passar, ó Deus, a buscar isto como fosse uma riqueza em nossas vidas, até nós encontrarmos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.